Caros irmãos e irmãs na fé, que nos acompanham agora ao vivo, neste momento tão profundo de oração, de espiritualidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós refletimos esta oração profunda, aonde se diz a oração sacerdotal de Cristo Jesus, que Ele nos apresenta, nos coloca no colo, nos braços do Pai de infinita misericórdia. Nós, ao celebrarmos no domingo a ascensão do Senhor, se faz então um grande canal de graça. Deus, então, presente por meio de Jesus Cristo, enfrentando todas as consequências para nos salvar. E quando nós falamos de consequências, são todos os tormentos, atribulações, perseguições, o seu sacrifício, a sua paixão, a sua morte de cruz. É isso que nós vimos o testemunho de Paulo, falando que a igreja primitiva e aqueles que seguem a Jesus crescem no meio dos tormentos e das tribulações. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Senhor vem nos consolar dizendo a você que segue a Jesus Cristo, que honra, que adora o teu santíssimo nome, enfrentareis muitas tribulações, para que permanecendo firmes, possam ver a glória de Deus. A ascensão de Cristo é a nossa vitória. Ele eleva a nossa humanidade, mostrando que lá é a nossa pátria definitiva, junto do Pai, na glória do reino celestial. O Evangelho fala da contraposição, o reino de Deus e o reino dos homens. O reino deste mundo, dilacerado por discórdias, ganância, poder e ilusões. O Senhor nos apresenta para que, diante do Pai, sejamos protegidos. Ele nos consagra, é a oração sacerdotal de Cristo Jesus, que olha para os céus e invoca a proteção de Deus. E o Senhor nos afirma: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até os confins da terra. Ele envia o teu Santo Espírito. É a oração sacerdotal, onde na liturgia, Cristo altar, Cristo sacerdote, Cristo sacrifício, e nós, pela ação deste mesmo Espírito, que nós vamos celebrar Pentecostes no próximo domingo, este Espírito comunicado àqueles que se abrem e que creem, é a ação do Espírito Santo que atualiza o sacrifício. É Cristo agindo, é Cristo falando, é Cristo nos elevando toda a nossa humanidade junto ao Deus Altíssimo, onipotente. Há uma ligação, há uma comunhão. Jesus revela então na sua oração e pede a cada um de nós como é importante orar para permanecermos em comunhão. E agora este tempo, meus irmãos e minhas irmãs, como se faz importante a nossa vida de oração, em permanecer em Cristo, em permanecer na sua palavra. Rezar, suplicar. A oração purifica a nossa alma. A oração verdadeiramente nos fortalece para os combates de cada dia. Se não rezarmos, entra o desânimo. Se não estivermos na presença de Deus, padecemos diante das nossas fraquezas, padecemos diante do pecado. O mundo nos fala disso, ele é sedutor, o mundo nos ilude, mas sejamos firmes a viver segundo o Espírito e não segundo a carne, como o próprio apóstolo Paulo exortava as comunidades na qual ele percorria, levando a boa nova do Cristo vitorioso, do Cristo vivo e ressuscitado. A mensagem do Evangelho de hoje é para que nós possamos ser glorificados junto de Deus, porque pertencemos a Ele. A vida eterna é esta, que eles te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Possamos reconhecer em Cristo, caminho, verdade e vida, o nosso consolo, a nossa força. Eu te glorifiquei na terra e levei a Tua obra que me destes a fazer. Pai, glorifica-me junto de Ti, com a glória que eu tinha junto de Ti, antes que o mundo conhecesse. E manifestei os Teus homens, Teu nome aos homens, aqueles que me destes do mundo. O Senhor nos consagra nesse momento, para que nós tenhamos força e amparo diante de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a exemplo de São Felipe Neri que celebramos hoje, possamos conduzir a nossa vida sempre com disposição, com alegria e fazer as coisas, sabendo que tudo seja feito para a maior honra e glória de Deus.
não para vanglória e conhecimento humano, não para reconhecimento de algo em troca. É assim a vida dos santos, que rezam, e a exemplo de São Filipe Neri, a vida de oração, a vida de penitência, gratuidade, generosidade e adoração, alegria em fazer a vontade do Senhor. Assim resumiu a vida de São Filipe Neri, que consagrou sua vida a Deus, e esse é o chamado para cada um de nós, se consagrar a Deus, pois Jesus nos apresenta no colo e nos braços do Pai, tendo este Pai que jamais nos desampara, tendo este Pai de infinito amor e de misericórdia. Confiemos, Deus permanece conosco. Entreguemos a Ele nossas lutas, nossas aflições, e Ele vem combater junto de nós e vencerá junto conosco todas as adversidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.